Boneca Lili. Boneca Lili, acorda. Já está na hora do programa. Boneca Lili. Acorda! Nossa! Já tá na hora de começar o culto infantil? Eu dormi um tantão, hein? Ai. Ai, mas eu tô com muito sono. Bom, eu preciso despertar, né? Ai, eu dormi um tantão. Eu acho que eu dormi demais, né? Mas, que bom que vocês estão aqui para me acordar, né? Eu acho que isso nunca mais vai acontecer de novo, não. Eu prometo. Prometo não dormir demais. Mas então, sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. E eu estava morrendo de saudade de vocês. Vamos louvar a Deus com um cântico que a gente aprendeu no domingo passado? Vamos? O que vocês acham? Até para me ajudar a acordar, né? Quem lembra do cântico? Caculho Alisson Calaieço. Quem lembra? Vamos cantar comigo e me ajuda a despertar. Em português. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos em todo lugar, já apalpamos em todo lugar, já rodeamos em todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Em africano, Caculho Alisson Calaieço. Caculho Alisson Calaieço. Caculho Alisson Calaieço. Caculi, caculi, caculi. Tal Angelia, quossi, quossi. Tal papaya, ta quossi, quossi. Ta nala, nala, quossi, quossi. Caculi, caculi, caculi. Ninguém é igual a Jesus. 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 Ninguém é tão maravilhoso como o nosso Deus. E agora nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto infantil. Então feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por esse culto infantil. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada criança, cada adulto, cada pessoa que está nos assistindo. Peço ao Senhor que o Senhor nos ensine nesse culto infantil. Abençoe os nossos corações. Essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. Nossa, eu dormi demais, não é verdade? Dormi muito. Dormi demais da conta. Isso não pode acontecer de novo. Ainda bem que alguém me acordou, né? Sabe de uma coisa? Eu tô pensando aqui. Esse negócio de dormir, ouvir alguém me chamar, ouvir uma voz chamando, me lembrou de uma história. É mesmo, me lembrou de uma história. Ouvi alguém que estava dormindo e ouviu uma voz e foi acordado. Sim, sabe de quem é essa pessoa que eu estou falando? É Samuel. E tem uma música que fala assim, ó. Eu vou falar para vocês, ó. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, és profeta de Israel. Fala comigo de novo. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, és profeta de Israel. Vamos cantar comigo? Vamos lá? Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel,
Samuel, és profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, és profeta de Israel. És profeta de Israel. Então, crianças, essa foi a música da nossa história de hoje. Vamos ouvir a nossa história? Então, crianças, chegou o momento da nossa história de hoje. A nossa história se encontra na Bíblia, que é a palavra de Deus. A nossa história está lá em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Depois você pode pedir o seu papai e a sua mamãe para estar lendo essa linda história para você na Bíblia. E a nossa história também tem um versículo muito bonito, que está no versículo 10. Então, é 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Só que é a parte B. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Mas o que diz lá? Lá diz assim, ó. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Vamos falar comigo de novo esse versículo? Vamos lá? Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Novamente, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Muito bem. Então, a nossa história de hoje é sobre o menino Samuel. A Bíblia nos conta que assim que Samuel nasceu, a mãe dele, Ana, já havia dito que quando Samuel crescesse um pouquinho, iria entregá-lo para morar no templo, para servir ao Senhor. E assim foi. Samuel, então, cresceu, a mamãe dele levou ele até o templo. E Samuel, ainda menino, morava no templo, ajudando ao sacerdote Eli em tudo o que ele precisava lá no templo. E Samuel, então, ajudava sempre Eli nos afazeres da casa do Senhor. Então, teve uma noite em que o sacerdote Eli se deitou para dormir e Samuel também foi para o quartinho dele dormir. E quando Samuel estava lá dormindo, descansando, no meio da noite ele ouviu: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel acordou ouvindo aquela voz. Ele pensou que era quem? Eli. Ele foi até Eli e falou: Eli, o Senhor me chamou? Eli levantou e falou: não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir. Samuel, então, voltou lá para o quarto dele para dormir. E ele ouviu: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, ouvindo aquilo, levantou novamente. Sacerdote Eli, eis-me aqui, o Senhor me chamou? Ele disse: não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir. Samuel voltou novamente a dormir. E ele ouviu: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel levantou novamente: sacerdote Eli, o Senhor me chamou? Eli então entendeu que era Deus quem estava falando com Samuel. Então Eli falou assim: Samuel, eu não te chamei, mas quando você ouvir novamente esta voz te chamando, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ok? Aí Samuel disse: ok. E aí ele voltou a dormir e Samuel voltou lá para o quarto dele. E então, pela quarta vez, Deus chamou: Samuel, Samuel, Samuel. E então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E então Deus falou um recado muito importante para Samuel. Deus disse a Samuel o seguinte: que chegaria um tempo em que ele iria punir os filhos de Eli, porque os filhos de Eli estavam sendo desobedientes. Então Deus iria dar um castigo, uma punição na casa de Eli, porque os filhos de Eli eram muito desobedientes. E Deus falou para Samuel: Samuel, você vai falar isso para o sacerdote Eli. Então Samuel voltou a dormir lá no quartinho dele, ouviu o que Deus havia falado.
E quando foi pela manhã, Samuel novamente levantou, foi até o quarto de Eli e ele disse: Samuel, eu sei que Deus falou algo com você. Pode me dizer. Imagine que difícil seria falar aquilo para Eli, porque Eli era o sacerdote, era a autoridade no templo. Mas Samuel foi e contou direitinho o que Deus havia mandado ele dizer a ele. Samuel foi obediente a Deus, ele falou o que Deus ordenou. Essa história nos ensina algo maravilhoso. Sabe o que essa história nos ensina? Primeira lição que a gente aprende. Deus, Ele ama as crianças. Deus valoriza as crianças. Deus valoriza tanto uma criança que Deus falou com uma criança. Deus falou com Samuel. Samuel era uma criança quando ouviu a voz de Deus. Então, criança, isso mostra que Deus ama vocês e valoriza a vida de vocês e quer usar vocês. Deus falou com Samuel. Deus usou Samuel ainda uma criança, um menininho. E sabe o que acontece também? Deus pode usar a sua vida também, assim como usou a do menino Samuel. Você gostaria de ser usado por Deus? Você gostaria de ser um instrumento na mão de Deus, assim como foi Samuel, uma criança? Então, primeira coisa que você deve fazer, entregar a sua vida na mão de Jesus. Entregue sua vida a Deus. Peça a Ele para te usar como um instrumento na mão dele, assim como Deus usou o menino Samuel. Se você quer ser usado por Deus, peça a Ele para usar a sua vida. Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu. E hoje, como eu e você podemos ouvir a voz de Deus? Vocês sabem? Como? Ah, muito bem, através da nossa Bíblia. Aqui na Bíblia está a palavra de Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, Deus falar com você, e se você quer ouvir a voz de Deus e obedecer os mandamentos dele, basta você ler a Bíblia. Então, criança, que a nossa oração possa ser essa, que nós possamos ser usados por Deus, assim como Deus usou a vida do menino Samuel. E nós sabemos, como a Bíblia nos conta, que Samuel, quando ele cresceu, se tornou um grande profeta, alguém muito importante dentro do povo de Israel. Então, crianças, estamos encerrando mais uma história de hoje. Agora nós vamos orar aquela linda oração cantada e assim encerraremos o nosso culto infantil. Grande Papai do céu, Rei do meu frágil ser, grato eu sou a Ti pelo dia e pelo meu viver. Grato eu sou a Ti pelo dia e pelo meu viver. Venho pedir perdão se eu te fiz chorar, meu bom Senhor. Agora prometo, venha hoje me ajudar. Meu bom Senhor, agora prometo, venha hoje me ajudar. Meu coração, Jesus, limpa de todo mal. Mandai meu leito um anjo de luz, guarda-me até
até o final. Mandai meu leito um anjo de luz, guarda-me até o final. Amém. Então, crianças, encerramos mais um culto infantil. Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Oi, gente! Louvamos a Deus por sua bondade sobre a nossa vida. Como é bom aprender a sua palavra e viver em seus caminhos. Agradecemos a sua participação conosco e lembramos que essa transmissão ficará em nossa página do YouTube e você pode compartilhar com outras pessoas para abençoá-las. Queremos dizer a você que a equipe pastoral da Primeira Igreja está pronta para servi-lo. Fique à vontade para entrar em contato pelo telefone 3821-2332 para esclarecer suas dúvidas ou até mesmo orar com os nossos pastores. Deus abençoe e até breve.